O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. O Brasil tem preso político. O Brasil precisa aprovar a anistia e não dosimetria, viu? Os pragmáticos ao excesso não enxergam nada disso. Ignoram, por exemplo, o discurso belíssimo que fez o Pollon. O Estado reduz a pena do lucro central ainda. Reduz igual para todo mundo. Né? Essa redução... Relator, embora eu não concorde com a posição de Vossa Excelência, eu entendo. Aqui nessa casa funciona assim, você vê numa ponta o PT que quer deixar todo mundo na cadeia e Vossa Excelência acredita que nós queremos anistia. O primeiro erro está aí. Nós não queremos anistia. Nós toleramos a anistia ampla, geral e restrita porque é o único remédio jurídico para sanar esse absurdo. Eu poderia elencar para o senhor quais os princípios de direito penal, processual penal, direito constitucional que foram lesados. Eu sou professor disso há mais de 20 anos. No entanto, a gente iria até amanhã. Eu desafio qualquer jurista do Brasil citar sequer um que não foi desrespeitado, a começar do promotor natural. Agora, como nós vamos aceitar a diminuição da pena, chame-se lá do que quiser, se o Supremo sequer observou os princípios de direito penal, processual penal e constitucional vigentes, como a Bia citou, da consunção, da absorção, um ato implicou em uma dezena de crimes. Isso não acontece nem para traficante, nem para latrocida, nem para homicida. Como efeitos sequer apontados para um indivíduo não foram observados, não há individualização de conduta. Tem sujeitos condenados a mais de 14 anos porque fizeram um vídeo do gramado. Não houve, fulano quebrou um microfone, Beltrano quebrou uma vidraça. Os processos são terrivelmente nulos e eu não estou entrando nem na fraude que o Tagliaferro aponta. Estou apontando apenas requisitos formais. Então não pense, Vossa Excelência, que a anistia é o ápice do que nós queremos. A anistia é um desrespeito em relação à ordem constitucional. A anistia é o reconhecimento de que essas pessoas em tese teriam cometido algum delito, mas não cometeram. Houveram uns e outros que quebraram isso ou aquilo. Individualize. O Supremo tem câmeras. O direito processual penal e a persecução penal impõem que o Estado demonstre sem equívoco alguma culpa, pois senão não haverá Estado de Direito. Ou nós barramos esse desrespeito ao devido processo legal, ou nós estaremos assassinando o Estado de Direito. Vossa Excelência entenda que a anistia é sim o mínimo aceitável dentro desse processo e não existe outra que não a ampla, geral e restrita. Isso é apenas uma redundância. Certíssimo. Nós queremos anular esses julgamentos todos farsescos. Enquanto isso, o senador flagrado com dinheiro na cueca critica a PEC da blindagem. Vai na contramão da história. Chico Rodrigues afirmou que a legislatura do Congresso ficaria marcada se permitisse a aprovação do projeto. Ou seja, essa é a turma que tem o monopólio da ética, que voltou a empunhar a bandeira anticorrupção. E tem cínico, oportunista, que se diz de direita, fingindo representar a alternativa a essa polarização entre os quadrilheiros do PT, os comunistas, fãs de ditaduras, e Jair Bolsonaro com Paulo Guedes, com Salles e por aí vai. É uma piada de mau gosto. Olha lá, o Rodrigo Maia, o inexpressivo Rodrigo Maia. Eu, Lira e Temer somos de direita. Quer dizer, está muito claro o esforço em retomar o teatro das tesouras aqui. Eles estão tentando se colocar à direita, porque se direita é o Rodrigo Maia, o Temer, o MBL, o Moro, acabou. Essa direita faz frente à esquerda, porque não existe extrema esquerda, e qualquer outra coisa é extrema direita que precisa ser ignorada e apagada da política, que somos nós, os conservadores todos, para valer. Então isso é uma estratégia manjada, funcionou por décadas no Brasil, quando votávamos tomando Plasil em Aécio Neves, mas não mais. As pessoas acordaram. Onde está Geraldo Alckmin, que era o mais conservador dos tucanos? Está como vice de Lula. Então, esse teatro
não engana mais ninguém. Todo mundo já sabe, por exemplo, que o MBL é um cavalo de Troia da esquerda tucana dentro da direita. Só que a diferença é que a gente não aceitou esse presente dos gregos. A gente rechaçou. Leva esse cavalo feio daqui. Ninguém quer. Enquanto isso, a reforma administrativa que o Bolsonaro não conseguiu aprovar, mas meu amigo Paulo Webel estava preparando, e era uma intenção do governo, em que pese os boicotes até internos aqui, né? De muito funcionário público, milico e por aí vai. O Brasil deve gastar um recorde de 1,7 trilhão com servidor público em 2025. Continua trabalhando para pagar os impostos em dia, meu amigo. Inclusive, desnecessário dizer que o judiciário é o grande ponto fora da curva. É o judiciário que tem uma remuneração média muito acima, com todos os penduricalhos e por aí vai. E a gente sabe como é que funcionam os esquemas. Se o Brasil te preocupa, se os rumos do país te assustam, parabéns, é sinal que você não é um alienado. Eu estou aqui para te dar o caminho das pedras para você fazer remessa da sua suada poupança e não deixar que o seu dinheiro caia nas garras dos comunistas. A Fair USA é sua consultoria de câmbio. O Góes tem 30 anos de experiência nessa área. Tem o link aqui embaixo, os dados do WhatsApp. E na bossconsta.com, vá lá na ala de serviços, tem lá também a Fair USA, manda mensagem que a equipe responde. Cria logo uma conta no exterior e começa a fazer remessa, meu chapa. Última pauta, rapidinho sobre a STF, que eu já falei muito essa semana. Daniela Lima, STF vê luz, elogia Lula e retoma debate interno sobre penas dos golpistas, depois da ONU. Ou seja, se a porta-voz da chefe de gabinete do Barroso, que ela entregou a fonte, diz que eles estão vendo luz agora no fim do túnel, é sinal que eles estão no escuro. Obrigado, Dani, por confirmar, então, que eles estão nas trevas com as sanções. Agora, como disse o Paulo Figueiredo, essa luz pode ser um trem vindo na direção deles, tá? Não vamos achar que, por conta da química do Lula com o Trump, acabaram as sanções. É muito prematuro concluir isso. Sobre a Daniela Lima, entrevistando no Roda Viva, aliás, Tarcísio, quem ainda faz no Roda Viva Vera Magalhães, esse pessoal todo, só entrevistando gente do sistema? É o dinheiro da Fundação Padre Anchieta que banca essa farra, do estado de São Paulo. Mas eu mostrei até para minha esposa, né? Olhe para o seu marido, olhe para a pessoa amada, como a Daniela olha para o Barroso. Nada mais a declarar. Por falar em Barroso, se despede da presidência do STF e o Gilmar Mendes diz que a gestão dele vai ser lembrada pela condenação de Bolsonaro. Como disse o Jeffrey Schickini, para um ditador o maior troféu é eliminar o opositor político. Qual o legado do Barroso? Foi tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Nós derrotamos o bolsonarismo. Esse é o legado. Um legado de ativismo, de militância, de politização da corte. Afinal de contas, é um ministro que confessa que pretende empurrar a história, recivilizar o país. Ele se acha o Rousseau de Vassouras, um iluminado que veio trazer modos para seres bárbaros que vivem na Idade das Trevas. Mas ele está tristinho com a perda do visto americano. Isso ele está. Perdeu Mané numa mola, nós derrotamos o bolsonarismo num convescote de comunistas da ONU. Eu enterrei a PEC do atraso, a PEC do voto impresso, no Legislativo. O Barroso, por ser um pavão supremo, e a vaidade é o pecado preferido do diabo, o Barroso confessa os crimes. Ele também achava que João de Deus tinha um poder transcendente e que o Cesare Battisti
era inocente, porque ele olhou nos olhos do Cesare Battisti. Sendo que depois o Cesare confessou que matou 4 em nome do comunismo. Qual o legado de Barroso? À frente da corte? A cara da própria corte. É uma Suprema Corte militante, extremamente politizada, que fez de tudo para derrotar um adversário político e recolocar o ladrão na cena do crime. Ou seja, são ministros que cometeram crimes ilícitos. Se você aponta isso, se você os critica, você não está atacando o STF. O truque todo deles consiste nessa malandragem. Confundir deliberadamente crítica aos atuais membros do STF com ataques à instituição. O Kim Jong-un e o Xi Jinping fazem a mesma coisa. Se você criticar o Xi Jinping, você está atacando a China. Ele e a China são uma só coisa. Meu amigo Flávio Gordon escreveu sobre isso tudo na Gazeta do Povo hoje. De quantos tagliaferros precisaremos? Ou seja, quanta gente que atuou para beneficiar o sistema precisa se dar conta que tem que botar a boca no trombone, entregar os crimes dos chefes. Os magistrados camaradas decidem quem pode falar, o que pode ser publicado, quem pode disputar eleições, suspende-se o devido processo legal, tudo em nome da defesa da democracia, o paradoxo perfeito. Detalhe, o Barroso, de novo, teve a pecha de mentir, dizendo que não há censura no Brasil. Ele é mitomaníaco. Ele mente que nem sente. E diz que temos que vencer a mentira. É cinismo puro. A toga deixou de ser símbolo de imparcialidade para virar uniforme de campanha. A lei, que deveria ser escudo contra o arbítrio, converteu-se em espada para cortar cabeças dissidentes. Gordon está corretíssimo. É nisso que se transformou o STF, e o símbolo da gestão do Barroso é exatamente essa imagem. A imagem de uma espada da justiça sendo usada sem a venda nos olhos para degolar cabeças de opositores políticos. Enquanto isso, Alexandre de Moraes teria ficado muito irritado com as sanções à sua esposa, mas era necessário. Por que era necessário? Porque a dona da grana, nessa promiscuidade que virou a justiça brasileira, onde cônjuges podem ter escritórios de advocacia que levam causas milionárias ou bilionárias para o STF, era ela que cuidava da grana. Então, para ser eficaz a Magnitsky contra um abusador dos direitos humanos, tinha que pegar a mulher e o instituto Lex Luthor. Eu sempre fico na dúvida se tem o Luthor depois ou não. Acho que ele não colocaria de forma tão escancarada, né, o nome de Lex Luthor. Deve ser algum erro meu. Que era uma holding patrimonial, que gastou 16 milhões em um só ano com imóveis. Mas dizia lá, Instituto de Estudo, sei lá o quê. Igualzinho ao Gilmar Mendes, que tudo leva a crer, pode ser a próxima bola da vez. Tomara. Porque ele e a senhora Guiomar são muito parecidos com o casal Moraes. Ela tem um escritório, é sócia do Bermudes, que é um dos maiores escritórios do país. Ele tem o IDP, muitos interesses em Lisboa, fazendas. Imagina ele sob a lei Magnitsky junto com a esposa. Aí a República pode ser salva, porque o Gilmar Mendes
é influente nos bastidores. Agora, muita gente na Globo News mesmo ficou com peninha da esposa, que absurdo, nada a ver, que cruel. Recordar é viver, né? Moraes ordena bloqueio de redes sociais da mãe e do filho de Zambelli. Moraes bloqueia a segunda conta da filha de Oswaldo Eustáquio. Moraes bloqueia redes sociais e contas bancárias de mulher de Daniel Silveira. Alexandre de Moraes bloqueia a conta bancária da mulher do Eduardo Bolsonaro. Moraes bloqueia a conta da filha adolescente de bolsonarista foragido. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.